Apocalipse 1:20 diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nós já vimos que o 7 está relacionado à perfeição, à onisciência de Deus. E aqui nós vemos uma explicação quanto ao mistério que você viu. As 7 estrelas são os anjos e os candeeiros são as igrejas. Esses anjos, nós já vimos, estrela, símbolo de liderança espiritual. Então, quando diz ao anjo da igreja, está se referindo à liderança. Então, Jesus, ele vai dizer, daqui a pouquinho, quando nós lermos, ou em outras passagens, vai dizer que ele é o que passeia no meio dos candeeiros de ouro. Então, o que nós entendemos? Ele passeia no meio da igreja. Se Jesus passeia no meio da igreja, o que será que ele está fazendo? Mas com relação às estrelas, como é que diz? Que ele sustenta as estrelas com a destra, com a sua mão, né? Ele sustenta as estrelas. Então, se a estrela é a liderança e se o candeeiro é a igreja, tem uma maneira diferente de Jesus se manifestar. Uma é a maneira que Jesus se manifesta à estrela, ao anjo da igreja, à liderança, e outra é a maneira que ele se manifesta ao candeeiro, à igreja, ao seu povo. Isso, irmão, é importante. Se há manifestações diferentes da parte de Deus, significa que Deus vê pessoas de forma diferente. Sem dúvida alguma, Deus vê as pessoas de formas diferentes. Ou será que Deus via Jeremias da mesma maneira como aquele rei que não queria aceitar a palavra de Jeremias? Será que Deus via Jeremias igual a todo o povo de Israel? Não. Vê a dificuldade que foi para Deus encontrar Jeremias. Então existe diferença de como Deus se manifesta a cada um. Ele sustenta na sua mão, né, a igreja, ou a liderança, a estrela, e ele passeia no meio dos candeeiros de ouro, que é a igreja. Nós podemos ver aqui coisas diferentes ou não? Aqui diz: quanto ao mistério, as 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, Jesus olha para uma liderança como uma estrela e olha para o povo da igreja como um candeeiro. Dúvidas? Eu acho que nenhuma. Então, existe uma maneira diferente de ser tratada? Existe. Agora eu te pergunto, quão distante está um candeeiro de uma estrela? Eu te pergunto, o quanto ilumina um candeeiro e o quanto ilumina uma estrela? Para você ter uma ideia, o sol é uma estrela. A estrela que está mais próxima da Terra. O sol é uma estrela. Dá para comparar o brilho do sol com qualquer outra luz? Alguém pode, o ser humano já produziu um brilho artificial que pudesse ser comparado a 1/10, a 1/1000 do sol? Não. O sol é uma estrela.
E para Jesus, ele compara as suas lideranças a uma estrela. Vamos ver alguns detalhes aqui. Começando no capítulo 2, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, conserva significa guarda, sustenta. Aquilo que Jesus guarda, se andar de acordo com o que ele quer, não cai, não apaga. Estrela, símbolo de lideranças espirituais. Nós já vimos que, por exemplo, até hoje, Pedro não apagou, pois nós falamos nele. Até hoje, Paulo continua brilhando. Até hoje, Tiago, João, tanto os que foram martirizados, quanto no caso de João, que dizem os historiadores que não foi martirizado, morreu de velhice, depois de tentarem matá-lo tantas vezes, aconteceram coisas extraordinárias e acabou que desistiram de matá-lo e mandaram ele para a ilha de Pátimos. Então, tanto os martirizados quanto não, continuam brilhando até hoje. Porém, quando uma estrela se apaga, ela deixa um buraco negro quando ela morre. E dizem os cientistas que esse é um buraco tão extenso que não se consegue encontrar o fim de um buraco negro. O buraco negro é quando uma estrela que ali estava é extinta ou acabou o seu tempo de vida. Olhando ainda para esse mesmo verso, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, repetindo, Jesus sustenta, conserva na mão direita a liderança que lhe serve e ele anda no meio dos candeeiros. O 7 representa todo esse mover do Espírito sobre a face da terra. No verso 2, diz assim: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Repetindo para você entender: conheço as tuas obras. Ora, se Jesus conhece as minhas obras, significa, se ele está dizendo que conhece as minhas obras, significa que eu vou ser cobrado. Agora, de quem ele está dizendo que conhece as obras? Da estrela ou do candeeiro? Da estrela. Ele está se dirigindo a quem? Não está se dirigindo à igreja, está se dirigindo à liderança. Caramba, eu estou descobrindo hoje que eu não sou igreja. Vocês são igreja. Eu não sou igreja, vocês são igreja. Então veja, irmão, ele está se dirigindo ao anjo da igreja. Não é assim que começa a carta? Ao anjo da igreja. O anjo da igreja é a estrela. Aí no verso 2, conheço as tuas obras. Ele está dizendo assim: eu conheço as tuas obras. Se elas forem boas, você vai ser recompensado. Se elas forem más, você vai ser cobrado. Que nem o sonho que o irmão, a visão que o irmão Rômulo teve lá de Santa Catarina, em que nós falávamos uma palavra aqui sobre ser enviado a outras terras. Naquele exato momento ele teve a visão de pessoas com corpos em decomposição saindo de covas
ele dizia lugares esquecidos, e essas pessoas de terno e gravata, e diante deles era fincada uma bandeira vermelha com veemência. E o entendimento que nós temos dessa situação é: povos que ficaram para trás, pessoas que Deus chamou, desses que sempre se vestiram de terno e gravata, isso acabou sendo uma representação que Deus tem usado e muito em simbologias, para falar muito, inclusive comigo particularmente. E quando a bandeira vermelha era fincada e eles saíam, aquilo ali estava demonstrando que eles seriam cobrados por sangue que se perdeu, que eles deveriam ter ido aos quatro cantos, teriam que ter aceitado ser enviados, mas eles não foram. O não ter ido pode representar vários motivos, mas o fato é que a igreja que ficou para trás perdeu a sua dispensação e não cumpriu o seu papel, e vai ser cobrado deles no dia do juízo. E pela maneira que eles reaparecem, a coisa tem cara de que vai ser bem sério, bem terrível. Eles não aparecem numa forma muito agradável. Ou seja, essa igrejinha que ficou aí para trás, meu irmão, há alguns centenas de anos, tem muito que pagar, e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É bom nós clamarmos para não incorrermos no mesmo erro. Vamos voltar aqui então. Conheço as tuas obras, quer dizer, vai ser cobrado, né? O anjo da igreja. Agora, olha o que ele diz assim: tua perseverança não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Tu os achaste mentirosos. Irmão, vamos aproveitar esse momento para falar uma coisa, um erro que eu já cometi, você também com certeza já cometeu, mas outros que têm aprendido nesse ministério não cometerão. Nós já cometemos muito erro em considerar pastor, depois modernamente apóstolo, depois outros títulos que criaram por aí, bispo, né? Essa palhaçada toda de título. Cada um criou um título achando que o seu título era maior que o do outro. E assim foi essa palhaçada. Nós já cometemos muito erro de considerar pessoas pelos seus títulos. Já reverenciamos muita gente porque se apresentou ou apresentaram para nós com título. Aqui nesse ministério eu fiz algumas boas inimizades, depois que o meu entendimento começou a abrir, e pessoas chegavam aqui: ó, pastor, estou trazendo aqui o pastor fulano para apresentar para o senhor, tal, dar uma oportunidade aí para ele e tal, e o pastor fulano chegava e ficava no banco a primeira semana, a segunda, e na terceira tocava seu rumo e ia embora, porque o pastor fulano para mim não era pastor. Essa questão do título, meu irmão, aqui Jesus está dizendo, eles têm título de apóstolos, mas não são, e você os achou mentirosos, você os colocou à prova. Como que se coloca alguém à prova? Como que se descobre, meu irmão, que alguém é um mentiroso? Como que se descobre que alguém vive na mentira? Se você não tem o pleno, esse pleno não vamos jogar ele lá no 100%, se você não tem um bom conhecimento da verdade, você não pode, não tem como detectar a mentira. E aí, muitos incorrem no seguinte erro, de achar que com a sua mente pode esquadrinhar, prescrutar e decidir o que é certo ou errado, o que é verdadeiro ou mentiroso. Se aqui diz, olha, você aí, líder da igreja, você colocou à prova esses que se rotulam com título de apóstolo, você os achaste mentiroso, você os achou mentirosos. Então, se ele os achou mentirosos, significa que ele conhecia a verdade. Você só pode dizer, irmão,
que algo é certo ou errado quando você conhece a verdade daquela situação. Quando você conhece a verdade, você pode dizer, aquilo é uma mentira. Agora, tem pessoas que chamam algumas coisas de mentira pelo simples fato de aquilo não lhes agradar. Mentira não é aquilo que não me agrada. Mentira é aquilo que não agrada a Deus. A regra para se detectar o erro, a mentira, o engano, é o prumo do Evangelho, é a palavra de Deus. Então, não sou eu quem determina o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é mentiroso. Eu tenho que conhecer a verdade para ser liberto da mentira. Conhecereis a verdade vos libertará. De que a verdade liberta? Dos demônios? E o que fazem os demônios? Mentir, como Jesus falou, que desde o princípio ele é mentiroso e homicida. Então, se eu conheço a verdade, eu detecto a mentira. Eu ponho à prova e eu consigo dizer, não, esse aqui não é um apóstolo, esse aqui não é um pastor. O prumo é o Evangelho, a verdade de Cristo, o seu caráter, a sua divindade. O próprio Senhor Jesus se intitulou a verdade. Então, irmão, atente para essa necessidade profunda de você mergulhar e ter a verdade trazida à sua mente pelo Espírito Santo. Muita gente já foi para a cova e outros muitos irão, porque quando ouvem certas coisas que não lhes agradam, eles dizem assim, eu não concordo. Os judeus também não concordaram com verdades explanadas por Cristo. Não concordaram com obras realizadas por Cristo e disseram para ele, tu tens demônio. Quando ele disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas tu não tens 50 anos e já viu Abraão? Tu é um endemoniado. Por quê? Porque aquilo era muito contrário. A sua mente esquadrinhou e falou assim, não, como que esse homem viu Abraão? Isso aí é um blasfemador. Antes que Abraão existisse, ele é? Que história é essa? Ele estava querendo dizer, eu sou Deus. Mas a mente humana tem condição de imediato captar todas as verdades? Não, mas eu te garanto uma coisa, os humildes captam todas as verdades. Mas só que o interesse deles era em processar e demonstrar a sua própria sabedoria. Tens demônio. Como que tu viste Abraão? Nem 50 anos você não tem. Isso é um absurdo. Mas o absurdo era verdade ou era mentira? Se eles fossem examinar as Escrituras, como lhes foi dito, examinai as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se eles tivessem ido fazer isso, ir para a Escritura e ver a verdade que a Escritura diz, que Moisés declarou, o Senhor Deus vos levantará um profeta. Ora, Natanael não foi chamar seu irmão lá, seu amigo, e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu. Ora, então isso não estava tão difícil assim, porque parece que não foi feito nenhum milagre espantoso diante daquele homem para ir lá chamar outro. Achamos aquele de quem Moisés escreveu. Quando Natanael vem, Jesus apenas diz, eu te vi debaixo da figueira. Rabi, tu és Deus, tu és o rei de Israel. Então as coisas não estavam tão difíceis assim. Mas para quem não tem humildade, irmão, para quem pensa que é sábio e entendido, para quem quer concluir as coisas com a sua própria mente, aí as coisas espirituais lhes ficam travadas. Então, irmão, veja, tu os achaste mentirosos. Irmão, não é para ninguém te apresentar alguém como apóstolo e você confiar nesse alguém como se ele realmente fosse um apóstolo. Não é para ninguém te apresentar um pastor
e você confiar nessa pessoa como se realmente fosse um pastor. Não é para ninguém te apresentar um irmão, ó, isso aqui é irmão em Cristo, e você simplesmente sair confiando como se realmente fosse um irmão em Cristo. Aqui diz, olha, você é um cara esperto, você os colocou à prova, e você os achou mentirosos, você não confiou neles. Eles se disseram apóstolos, mas você não os credibilizou, você não entregou os pontos, os apóstolos, vou confiar neles. Não, não fez isso. E você fez muito bem, você os achou mentirosos, né? Outra coisa, pois a prova os que a si mesmos se declaram. A si mesmos se declaram. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Quando um homem se apresentar para você, colocando à frente o título dele de pastor, ele não é pastor, ele é um palhaço. Ele é um palhaço, meu irmão. O homem que verdadeiramente é um ungido de Deus e um pastor, ele espera a hora, a oportunidade que Deus o mandará abrir a boca. E todo mundo vai ver a diferença de quem é e quem não é, quem serve e quem não serve. Uma vez eu fui numa igreja, me convidaram, uma pessoa que me conhecia, sabia que eu era temente a Deus, me convidou. Eu cheguei lá, tinha um monte de mulher em cima do púlpito, uma verdadeira parafernália. Aí eu cheguei lá, um moleque, calça jeans, camisa de manga comprida, novinho, pregando por esse Rio de Janeiro afora. A mulher olhou para mim de cima a baixo, uma que estava tendo uma oportunidade lá. Irmão, ela só não me esculachou porque eu era um convidado e não era convidado dela. Mas foi nu e patente. Eu falei, espera. Quando a pessoa que me conhecia chamou para pregar, eu comecei a pregar. Por pouco ela não se esconde debaixo da cadeira. Agora, nenhum momento. Você é pastor? Não, eu sou o irmão Tupirani. Se você vê uma pessoa evangélica que coloque à sua frente um título eclesiástico, meu irmão, desconfia logo de cara. O evangélico verdadeiro, ele espera a hora que Deus abra as comportas e mostre a unção que está sobre a vida dele. Este é um evangélico verdadeiro. Eu conheci um homem, eu ia conversando com um homem, eu participava de uma ordem dos pastores evangélicos mundial, eles cuidavam de administração de igreja, papelada, só isso, espiritualidade não tinha nada lá. Mas o líder lá desse negócio, que era um advogado, tinha mania de querer ungir pessoas a pastor, a bispo, a apóstolo. É muita desgraça para a vida de um ser humano só. O camarada não era nada e ungia os outros apóstolos, e os outros aceitavam e saíam de lá todo besta, com uma carteirinha escrito apóstolo. Um dia eu conversando com um, falei, irmão, é pastor? Não, sou pastor, mas eu já vou ser ungido a bispo. Falei, é? Tá. Aí fui conversando com o homem, qual a sua igreja? Não, irmão, não estou em igreja nenhuma não, eu frequentava uma igreja, mas atualmente não estou em igreja nenhuma. Ué, você vai ser ungido a bispo como? Não, o líder da Alpen vai me ungir, ele é um homem de Deus, né? Se ele, falei já com a minha mulher, se ele me chamou para me ungir a bispo, é porque Deus falou com ele. Eu falei assim, então irmão, não tem nem igreja, não congrega em nenhuma igreja e vai ser consagrado a bispo. Ele falou, irmão, você já vou ser consagrado a bispo. E olha que eu tenho pouquinho tempo de ministério. E vai aparecer alguém que vai olhar para o camarada, alguém vai apresentar, isso aqui é o bispo. É, bispo? É aqui, minha carteira de bispo. Bispo só se for do diabo, meu irmão. Que bispo? Por falar em bispo, bispo do diabo, a Universal está cheia, né? Bispos do diabo, que servem ao diabo, a Satanás. A Igreja Universal é um grande templo de Satanás. Então, aqui diz, a si mesmos se declaram.
Se declaram, meu irmão. Não, meu irmão, não aceite isso não. Não aceita esse negócio, nem para a sua vida. Se você quer ser reconhecido, diz para Deus, ó, Deus, me dá unção, que todo mundo reconheça que eu sou teu servo. Deus, me dá unção para mim ser maior que ninguém. Não, Deus, me dá unção de servir. Essa é a maior unção que tem, irmão, a de servir. Conheci um outro camarada, chamava esse pastor Paulo, que andava aí pelo Santo Cristo, puxava de uma perna, tinha um problema numa perna, andava com muleta, talvez muita gente até conheça ele por aí. E esse homem, um dia eu estava numa congregação onde me chamaram para pregar, eu lá estava e de repente o pastor dessa congregação virou para esse homem e falou assim, está aqui conosco o diácono Paulo. Ele falou, diácono não, sou pastor. Irmão, pastor, já foi consagrado lá pelo ministério? Já foi consagrado, eu sou pastor. Eu falei, esse homem não é pastor. Isso não é atitude de um pastor, brigar por um título. Irmão, tinha que ver a atitude do homem. Então desculpa, irmão, desculpa porque não sabia que o irmão já tinha sido consagrado a pastor. Esse tal pastor Paulo esteve aqui várias vezes. Eu dei-lhe um chá de banco, nunca tocou em nada, ele saiu daqui falando, irmão. Saiu daqui falando muito. Aí um dia antes dele ir embora, ele me convidou para pregar na igreja dele. Eu estou com a igreja ali na Central do Brasil. Eu falei, legal. Leva o povo da tua igreja, vai até lá tal dia. Eu falei, tá bom, vou até lá. Cheguei lá. Sabe quantas pessoas tinha na igreja? O povo da minha igreja. E o camarada dizia que tinha uma igreja, que estava no ministério independente há 1 ano. Pastores sem rebanho. Não, meu irmão, para com isso. Eu sou pastor, cadê tua igreja? Não, meu irmão, se tu não tem igreja, tu não é pastor. Você já conhece algum pastor que não pastoreia? Conhece algum pastor sem ovelha? Tem um outro chamado Nunes, lá embaixo, perto de um mundial que agora está fechado. Esse então é uma piada. Os outros passam, pastor Nunes, eu fico olhando, e ele, oi. Uma igreja que primeiro era batista, porque quem estava apoiando ele eram os batistas, então ele botou a igreja batista. Depois saiu, aí foi lá apoiar ele um pessoal da Brasil para Cristo, então agora era Igreja Brasil para Cristo. Depois saiu, aí veio um pessoal da Assembleia, ele botou a faixa, Igreja Assembleia. Aí veio não sei de onde, ele foi mudando, hoje eu não sei o que ele é. Aí apareceu um louco lá, um verdadeiro louco, deu um banho de azeite nele e disse que ele era pastor. Aí está o povo todo lá, uns adolescentes, tadinhos, fazer o quê? Tudo lá na igrejinha do cara, se destruindo, porque ele tem um título de pastor. Manda ele abrir a boca. Pastor não é quem tem título, pastor é quem abre a boca e Deus fala. Se Deus não falar, não é pastor, porque pastor é porta-voz de Deus. Servo de Jesus Cristo é quem abre a boca e ele usa. Quem estende a mão e ele usa. Senão, meu irmão, título vai para o lixo. Jesus nunca deu título aos seus discípulos. Pastor, ele não chamou de apóstolo? Chamou. E o que significa apóstolo? Enviados. Vem cá, vocês são os meus enviados. Isso é título de honra? Sim, para nós é muita honra. Mas é para o que as pessoas estão fazendo por aí? Usa a palavra então no português. Apóstolos é uma palavra grega. Usa no português. No português quer dizer o quê? Enviados, somente isso. Mas se colocar para o português, eles não vão querer o título. Porque o enviado, isso não dá status.
Amém, meu irmão? Então, a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Você colocou a prova e os achou mentirosos, né? Mas onde é que estavam esses mentirosos? Lá dentro da igreja. Tá, irmão? Lição. Onde estavam os mentirosos? Dentro da igreja. No meio do povo. Mas Jesus não está dizendo assim, esse meu candeeiro, essa minha igreja, colocou esses homens à prova. Não. Essa é a responsabilidade de quem? É a responsabilidade da liderança. Eu sou responsável. Uma vez tinha uma... Como é o nome da mulher, Jesus? Uma mulher aqui do bairro mesmo, frequentadora de assembleia, nunca foi profeta, nem serva nunca foi. Uma vida asquerosa. Jesus, eu tenho que lembrar o nome dessa mulher, porque se não falar nome, irmão, as pessoas pensam que eu estou inventando moda, né? Que nem algumas coisas que acontecem aqui na igreja. Às vezes eu falo assim, irmão, aconteceu isso, isso e isso aqui, ó, tal, não sei o quê. Se alguém vem me perguntar, meu irmão, foi fulana, foi Beltrano, eu dou nome. Vai lá tirar a prova, vai ver se não foi. Senão eu passo como mentiroso, passo como contador de história. Tem que dar nome mesmo. Tem que ser tudo transparente. Uma mulher que mora aqui na Rua Sara, Jesus, a fisionomia está aqui, mas o nome me escapa. Enfim, essa mulher começou, no começo do ministério, ela veio para cá, e aí eu soube, algumas pessoas vinham falar comigo, não, pastor, que no final do culto, eu recebi uma palavra poderosa. Falei, amém, não estou sabendo que palavra, estou achando que foi em meio à oração, em meio a um louvor, em meio a uma pregação, até que alguém começou a me escrever, não, porque eu recebi uma palavra tal. Eu falei, peraí, que palavra assim? Não, no final do culto, tá, como? Como é que foi essa palavra? Não, a fulana, o nome da irmã dela, eu estou lembrando, o nome da irmã dela é Vera. A fulana falou isso e isso para mim. Eu falei, mas fulana te disse isso? Tá, vamos vigiar. Passou, e outro. Quando meu irmão chegou no terceiro, cheguei e falei, profeta aqui sou eu. Se Deus levantar outro, tem que dizer para mim que levantou. Se não disser que levantou, se não me mostrar que levantou, vai profetizar lá fora. Aqui dentro mando eu. Profeta dentro da geração Jesus Cristo tem que ser reconhecido por mim. Se eu não reconhecer, vai profetizar lá fora. E esse negócio de profeciazinha em final de culto, sem a liderança da igreja saber, meu irmão, aqui dentro não tem 2 ministérios, só tem um, é o meu. Então, a responsabilidade de zelar pelo povo é minha. Eu que darei conta de cada um que põe o pé daquela porta para dentro. Não são vocês que vão dar conta de quem está aqui dentro. Eu darei conta de cada um que pisa aqui dentro e ouve o que sai desse púlpito. E o convívio aqui dentro tem que ser tudo monitorado por mim. Monitorado de acordo com o que Deus me mostra e me manda tomar as decisões. Então você vê, já começa isso aqui dizendo, eu conheço as tuas obras. As tuas obras de quem? Da liderança. É a estrela. Jesus está se referindo ao anjo da igreja, a estrela, a liderança. Então, está me incomodando não lembrar o nome da mulher. Então eu vou mostrar para você que tem que botar à prova. Não é qualquer um que chega, eu sou irmão em Cristo. É irmão mesmo? Senta aí, vamos ver se você é irmão mesmo. Vamos ver no dia a dia. Vamos ver como é que você vai se relacionar com os seus irmãos. Vamos ver que respeito você vai ter à administração da igreja. Vamos ver o que nós vamos ouvir da tua vida lá fora. O teu comportamento com as pessoas. Não vem para cá dizer, eu sou crente. Não. Nós não conhecemos cristãos por declarações. Conhecemos cristãos pelos frutos. Não é eu sou o quê? Cadê o fruto?
Amém, meu irmão? Então isso eu quero enfatizar muito. Título de cristão, de evangélico, de esses títulos eclesiásticos, isso não nos enche os olhos. É melhor você andar com um pequenino na unção do que andar com um grande, entre aspas, vazio. Muita gente já arrebentou sua vida porque pensou que estava andando com gente grande. Aquele lá é o diácono, aquele lá é o bispo, aquele lá é o pastor. Daqui a pouco está vendo o pastor, o bispo e o diácono pisar na bola e se escandaliza. Se não tivesse considerado pelo título, não teria se escandalizado, teria visto que não era nada. Você não se escandaliza com quem não é nada. Mas Jesus disse, ai daquele por quem vem os escândalos, né, meu irmão? Então, diz ainda aqui, olha, no verso 2. Conheço as tuas obras, tanto teu labor, a perseverança, não pode suportar os homens maus, puseste à prova. Agora, Jesus diz assim, eu conheço tanto o teu labor, quanto a tua perseverança. Essa é uma boa referência para eu colocar à prova todo mundo. Se eu tenho labor, se eu tenho perseverança, quem não tem labor e não tem perseverança, está na cara que não é cristão. Amém, meu irmão? Cristão convertido com entendimento dessa obra, ele tem labor, ele tem perseverança. Então o que acontece? Se Jesus está dizendo para essa liderança aqui, eu conheço o teu labor, eu conheço a tua perseverança, e você pôs à prova os que se declaram apóstolos, mas não são, eu posso imaginar que essa liderança de Éfeso observou esses tais apóstolos. Eles não queriam trabalhar, eles não queriam perseverar em nada, eles eram, como muitas vezes Paulo diz, sanguessuga, apóstatas. Quantas pessoas estão por aí criando ideologias dentro das igrejas? Vamos criar uma campanha para o povo contribuir. Vamos criar um sistema de voto para o povo contribuir. Eles não estão pensando em trabalho, eles não estão pensando nem em labor e nem em perseverança. Quando você vê alguém fazendo corrente, campanha, distribuindo envelope ungido, você não está diante de um bispo, de um diácono, de um presbítero, de alguém que tenha um título considerável. Você está diante de um pilantra, de um sem vergonha, de um mentiroso. Mentiroso é filho de quem? Do diabo. Mas onde é que eles estão? No meio do povo de Deus. É por isso que existe apostasia, porque são pessoas que negam a fé, a eficácia da ação do Espírito Santo. Então, outra coisa, falando de perseverança, né? Eu lembro aqui de um caso. Eu conheci alguns casos, uns próximos e outros distantes, pastores que foram em comunidades abrir igreja. Aí o traficante chegou lá, primeiro o pastor chega, olha, Deus nos mandou para cá, para fazer a obra. Aí primeira semana, segunda semana, terceira semana, daqui a pouco o traficante bate na porta. Ó, pastor, não queremos igreja aqui não. Aí o homem, então, passa de mão na família dele, ó, e vaza. Aí depois está dizendo, ó irmão, eu sou pastor. Tu não é pastor, meu irmão. Você diz que Deus te manda para um lugar e depois você sai correndo com o rabinho entre as pernas? Que papo é esse de pastor? Pastor é aquele que quando Jesus diz para ele, vai para tal lugar, ele lá vai, e se tiver que morrer lá, ele morre lá. Isso é pastor. Então, meu irmão, ponha à prova, examina. Quando você conhecer alguém que se diz ter um título, meu irmão, espere para ver o fruto que o Espírito Santo vai te mostrar da vida desse alguém. Senão, irmão, você acaba se enganando, destruindo toda a sua carreira por causa de meia dúzia de fraudulentos que existem por aí. Então, você conhece o Evangelho, traga o prumo do Evangelho para frente deles e você vai testificar que eles são
mentirosos. Voltando a um primeiro ponto, que diz assim, tu os achaste mentirosos. E eu falei, só se acha alguém mentiroso quando se tem em si o prumo da verdade. Mas eu repito isso, que eu não me canso de falar isso, porque eu sei o valor disso. Verdade não é o que eu sei. O que eu sei? É aquilo que a minha mente processa. Isso é um saber, né? Um primeiro ponto do saber. Verdade espiritual, meu irmão, não é o que eu processo na minha mente, é o que eu recebo de informação trazida pelo Espírito Santo. A verdade espiritual é essa que nós estamos colocando aqui em questão, que foi usada para provar e achar esses falsos apóstolos como mentirosos. Então, esse tipo de verdade não é processada na sua mente, ela é uma espécie de revelação. E é isso que faz a diferença. Olha o verso 3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, suportaste provas, mas provas por quê? Por causa do meu nome. Tu está em prova aí, tem passado por prova, mas essas provas são por causa do meu nome. O que é esse nome? Aquilo que você diz pela direção de Deus, aquilo que você faz, tudo uma questão de direção. Tem pessoas que estão nas lutas, que estão nas provas, mas não tem nada a ver com o mover de Deus, não tem nada a ver com a direção de Deus. Aí esses caem nas torturas. Então, irmão, por causa do nome de Jesus, nós temos que suportar lutas e provas. Não esqueça disso. Por causa do meu nome, tu tens passado por lutas e provas. Quando as lutas e as provas baterem à tua porta, é porque se você anda com Deus e o Espírito Santo não te apontou os teus delitos, é porque simplesmente você está caminhando naquilo que Deus quer para a sua vida, com lutas e com provas. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Esse candeeiro é símbolo do serviço que essa estrela, que esse líder exerce. Deus chama lideranças para trabalhar com vidas humanas. Então nós temos o líder, a estrela, e temos o candeeiro, a igreja. Tudo são vidas, um e outro são vidas, em posições muito diferentes, estrela e candeeiro. O grau de iluminação é bem diferente, a dimensão, como já falamos no início. Agora, vamos analisar algumas coisas. Jesus diz, volta ao primeiro amor. E ele diz, volta às primeiras obras. Primeiro amor, primeiras obras. Senão eu moverei o teu candeeiro. O candeeiro aí é o ministério, é a maneira como essa pessoa está exercendo. Jesus está dizendo assim, volta às primeiras obras. Mas Jesus ainda diz assim, olha, lembra-te de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ora, se alguém tem um ministério, esse ministério é um prumo que a pessoa tem que seguir. Ou seja, essa pessoa, ela deu uma nova direção à sua conduta ministerial. Jesus está dizendo, não, volta às primeiras obras, apesar de ser uma pessoa ilustre, colocou à prova, tem perseverança, tem labor, descobriu os mentirosos. Jesus está dizendo assim, volta. Se você não voltar à tua primeira posição,
eu vou arrancar de ti o teu ministério, vou remover o teu candeeiro. Você vai perder. O que significa a palavra ministério? Serviço. Você vai perder o teu serviço, você vai perder o teu ministério. Aí aqui o interessante, irmão, que essa volta que Jesus dá é a lição que eu aprendi. Quando Deus nos dá um ministério, ou seja, um serviço, é para nós realizarmos aquilo que Ele quer. Aqui então o que ele está dizendo? Volta, ou seja, você está fazendo coisas que eu não te ordenei. Volta a fazer as coisas que eu te ordenei. Tem muita gente que recebe um ministério, começa bem, mas depois acaba se enganando. Quando você tem um ministério, você não pode nunca mudar. Você não escolhe como vai agir. Tem pessoas que dizem assim, não, vamos fazer algumas coisas aí para impulsionar o ministério. Vamos fazer uma estratégia, vamos sentar, vamos nos reunir, vamos traçar umas estratégias. A Nova Vida dizia assim, né? Nas reuniões que eu participei. Vamos traçar uma estratégia de evangelismo para dar crescimento à igreja. Aí começavam nos cultos a massacrar o povo. Olha, vocês têm que trazer visitante, vai bater na porta do seu vizinho, vai chamá-lo para a igreja, vai não sei aonde, vai, e começava aquela pressão louca, sem sentido, e as coisas todas no braço da carne, e assim era a obra lá na Nova Vida, uma coisa horrenda. Quando você tem um ministério, você tem que trilhar dia a dia a direção que Deus te dá. Se Deus te deu uma direção há 10 anos atrás e não se manifestou para mudar a dispensação do teu ministério e te dar uma nova direção, naquilo que você começou caminhando, você tem que ir até o fim. Não pode mudar. Tem pessoas que recebem um ministério, mas depois querem se engrandecer com o ministério, querem fazer o seu ministério maior do que aquilo que ele já é. Se você tem um ministério, ele já é grande, porque Deus não dá nada pequeno. Só que às vezes as pessoas acham que o seu ministério precisa ser mais engrandecido, mais respeitado, mais destacado, e aí eles cometem o erro absurdo de mudar a sua maneira de agir. Eles mudam a sua ação e acabam se perdendo. E Jesus está dizendo aqui, volta ao primeiro amor, pratica as primeiras obras, vê aonde você caiu, vê aonde tu caíste e arrepende-te. Nosso conceito de arrependimento, meu irmão, é quando alguém está em pecado. Jesus chama ao arrependimento quem está fora dos seus projetos, quem está em pecado. Então, volta à prática das primeiras obras. Irmão, se Deus te der um ministério, procure saber bem, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida. Porque se você agir, irmão, fora daquilo que Deus quer, você pode até se iludir como alguns que tem por aí. Vamos fazer eventos, vamos criar o Fogo para Cristo, o Brasil para Cristo, vamos fazer a Marcha dos Evangélicos, vamos fazer, como é que chama aí? Congresso não sei de quê. Irmão, não vai fazer nada. Muita gente faz isso só como uma fonte de arrecadação. Cobram R$25 de uma pessoa para participar, entrar num galpão e ouvir alguns pregadores, porque todo mundo leva muito dinheiro, cada pregador que aparece ali leva uma fortuna. Imagine, pregadores que vêm pregar numa noite e leva 10 mil. Por uma pregação, esqueci o nome dele também, leva R$6.000. Um mulato que tem um nome bem marcante também. Isso tudo é uma forma de arrancar dinheiro das pessoas. Então, não organiza nada, irmão. Se você acha que tem um ministério, não te mete a besta, me permite a expressão, a fazer nenhuma organização. Quem tem um ministério sabe como vai se desenvolver, como vai andar, como vai se locomover, como vai se deslocar. Quem tem um ministério, vai para o seu cantinho, fala com o Senhor seu Deus e recebe a direção e vai trilhando.
Muita gente está se ferrando na vida porque está querendo fazer coisa diferente. Irmão, o ministério está muito monótono. Eu vou fazer alguma coisa para dar um impulso diferente. Nós não vamos dar impulso nenhum. É Deus quem dá o impulso. O irmão Rômulo me participou de uma visão que ele teve, parece que foi no último culto, e ele ficou intrigado com algo. Os anjos segurando um grande, como se fosse um tapete persa da cor verde grande, algo forte, pelo que eu entendi ele falar, e os anjos seguravam em cada ponta algo muito grande, e como se fosse trazer aquilo para a igreja, mas não trazia. Verde escuro, ele dizia. E nós ficamos ali conversando pelo Facebook, analisando algumas coisas. Sabe o que é isso, irmão? É algo que Deus está para trazer para as nossas vidas. Nós vamos clamar, e Deus vai abrir os céus e vai derramar algo novo sobre as nossas vidas. Como nós sabemos que o verde é uma preparação. Vem algo aí que, além de ser glorioso, ainda vai nos deixar uma preparação num estágio intermediário, mostrando que depois disso nós ainda temos outras coisas para alcançar. Mas não sou eu que estou impulsionando nada. Eu sinto aquele mover do Espírito. O que eu tenho falado, irmão? Nós vamos ter o nosso dia de clamor. Nós temos que clamar, nós temos que buscar. Eu estou sentindo isso no ar, eu estou começando a me entregar a esse mover do Espírito, e Deus já mostrou, quando clamar, vai receber. E ele viu outras coisas tremendas. Então, irmão, não tente mudar aquilo que Deus te deu. Se Deus te mandou varrer o chão, varre o chão. Tem gente que começa, por exemplo, na Nova Vida, que adora pegar um cargo para varrer o chão ou servir de porteiro, porque na Nova Vida tem uma escadinha. Você começa como porteiro, faxineiro, daqui a pouco você é não sei o que, trabalha não sei aonde, você vai trabalhando, até você ser um pastor. Então todo mundo quer ser o faxineiro da Nova Vida, todo mundo quer ser o cara que abre porta na Nova Vida. Eu convivi lá, eles têm essa carreirinha. Aí depois não sei de quantos anos vai consagrar pastor. Nada disso, irmão. Não queira olhar para a tua vida como uma carreirinha traçada por homens. Aquilo que o Senhor Deus mostrar na tua vida, é isso que você tem que fazer. Então, volta às primeiras obras, te arrepende, senão você vai perder o seu ministério, o seu serviço. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, vou te dar um tempo. Outra coisa que Deus faz com as lideranças, eu creio que faz com todos, né? É dar tempo. Ele comunica, ele avisa, ele fala, espera a posição, como pessoas que já vieram para esse ministério, em que Deus depois mostrou, a própria pessoa teve sonho. Ah, pastor, eu estou aqui há 15 dias, estou aqui há 20 dias, eu tive um sonho, não entendi nada, eu vi aquelas ampoletas assim, virar na minha frente, e a areia começou a cair. Tinha muita areia, irmão? Ainda para cair ou tinha pouca? Não, tinha pouquinha areia, já estava no finalzinho. É que o seu tempo de tomar a decisão está chegando ao fim. Se você não tomar dentro do tempo de Deus, você não vai conseguir tomar mais. Deus já te chamou para cá, e você ainda não tomou a sua decisão, não vestiu a camisa do ministério, não mergulhou. Jesus não quer ninguém um pé aqui e outro lá. Aqui ou nós somos geração Jesus Cristo, ou se é a Assembleia de Deus, mas aqui dentro não tem assembleiano. Então, tempo, Jesus chama, toca, mostra, chama ao arrependimento, chama a mudança e te dá um tempo. Se você não aproveitar o tempo passará, tá? Então, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, Jesus o quê? Odeia as obras dos nicolaítas. Ora, já que ele odeia as obras dos nicolaítas, por que então ele não manda fogo do céu, ele não faz separação, ele não tira os caras de lá?
Tu odeias e eu odeio também, mas Jesus não está fazendo nada, está cobrando do homem que faz. Entende, meu irmão? Jesus pode fazer, mas tem coisas que Ele dá a nós a fazer. Às vezes Ele permite até o mal ficar cirandando, porque para que serve o mal? Para exaltar o bem. Para que serve a mentira? Para exaltar a verdade. Para que servem os falsos? Para mostrar quem é verdadeiro. É assim que funciona. Então, odeio, mas não estou tirando aí. Você odeia as obras deles, eu também odeio, mas eles estão aí.